Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. E o episódio de hoje é o quarto episódio da série onde eu bati um papo maravilhoso com Lorenzo Petillo, psicólogo. E neste último episódio a gente fala sobre borderline. E não deixe de participar com sua sugestão, crítica, dúvida, elogio. Isso pode ser feito através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou por mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. E também quero ver você visitando lá meu site www.adrianofreitas.com, que lá tem bastante informações sobre projetos que eu desenvolvo, trechos de aula, palestras e muitos outros materiais. E não deixe também de curtir nossas redes sociais. Você nos encontra no TikTok, Instagram e Facebook, sempre buscando por neurociência.af. E se você quer apoiar esse projeto, quer que ele siga sempre com ótimos assuntos, curiosidades, basta compartilhar, pois a audiência nos garante a continuidade do projeto. Compartilhe com seus amigos, colegas de trabalho, familiares. Mande os episódios que você gostou, compartilhe o canal e peça para que todos curtam. Bem, pessoal, estamos aqui de volta com mais um episódio. Essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre borderline. De novo, conversando com Lorenzo Petillo, que vai se apresentar para aqueles que teimam em não voltar lá e ouvirem desde o início, coisa que eu aconselho, porque o papo é fantástico. Mas quem pegou esse episódio daqui já conhecer ele, e a partir daí vai gostar tanto que eu tenho certeza que o próximo passo vai ser ouvir os outros episódios. Então, Lorenzo, por gentileza, se apresente para quem não te conhece, e aí a gente segue para falar um pouquinho sobre borderline, né, que é o tema desse episódio. Perfeito, gente. Muito obrigado pelo convite, Adriano. Meu nome é Lorenzo Petillo, sou psicólogo, pós-graduando em neurociência e trabalho com psicologia clínica. Eu estou aqui agora para terminar essa série de 4 episódios fenomenais que eu estou curtindo muito, muito obrigado mesmo aí. Parabéns pelo último episódio 200. Esse é o 201 e que sejam muitos outros aí. Parabéns. Esses 2 últimos episódios são os que eu evitei o máximo da pinote, porque ao contrário do Lorenzo, não é muito a minha praia. Mas por isso até que ele está aqui, porque é a praia dele e é extremamente eficaz na explicação do que seria tanto a bipolaridade do episódio passado, quanto o borderline nesse episódio. O que eu posso falar que eu sempre vou dar aquela pinceladinha da neurociência, né, o que a neurociência observa sobre esses quadros. Agora, entre a observação da neurociência e o consultório de um psicólogo, por exemplo, há uma diferença, né, porque os neurocientistas vão observar o que há de neurofisiológico, o que eles podem ver no exame, o que eles podem observar de uma forma concreta dentro de um laboratório. Já um psicólogo não, ele vai avaliar comportamentos, ele vai lidar com esses comportamentos, com essas reações, com esses sentimentos, né? E então é um trabalho bastante diferente, assim, são complementares, porém cada um no seu quadrado. Então por isso que eu falo que eu não vou me meter muito, porque ele vai ter mais a dizer sobre o borderline do que eu. Porque o borderline ele pode até partir de uma condição neuroquímica, mas ele vai apresentar isso lá no psicológico dele, no comportamento dele, nas ações dele, né? E isso realmente é uma questão mais da psicologia do que da neurociência. O que eu posso dizer, assim, em termos de neurociência, é que o que é observado nos pacientes realmente diagnosticados com borderline, eu falo realmente porque tem muitos que são falsamente diagnosticados como borderline. O Lourenço vai me corrigir, ele tem total liberdade de me corrigir no que eu falar de errado, mas que existe uma área, que é o hipocampo, que ela trabalha fortemente as emoções, a noção espacial, né, a orientação espacial e também memórias. E
O que se observa nesses pacientes é que essa área, esse hipocampo, ele é disfuncional. Ele tem problemas ali, ele é descontrolado, é disfuncional, e isso gera uma má interpretação do cérebro dele para possíveis ameaças, né? Então, coisas que às vezes não têm um grau de ameaça muito grande, para eles pode parecer ter e vice-versa. Eles podem não conseguir interpretar bem possíveis ameaças. Isso é o que eu posso dizer, até aí eu vou pela neurociência, pelo que se observa no laboratório. Então se percebe que o hipocampo ele é disfuncional, a pessoa tem algumas questões ligadas à memória, a emoções, a orientação espacial, e essa dificuldade que se observa em detectar essas possíveis ameaças. Agora, o conjunto do comportamento resultante desse quadro, aí é com o nosso amigo Lorenzo, que vai esclarecer, vai me corrigir se eu falei alguma besteira, e daí vai dizer as características, o que é possível fazer com o paciente borderline. E eu vou deixar até para perguntar depois essa questão do mau diagnóstico de borderline, que eu sei que tem muito. Mas deixa isso para uma segunda etapa, Lorenzo. Vou primeiro caracterizar o que é isso para as pessoas entenderem. Vamos lá, gente. O hipocampo não tem como dissociar hoje explicando borderline sem falar do hipocampo, do córtex pré-frontal e amígdala. Porque o que acontece, pessoal? O border, ele tem um sentimento que é o sentimento correto. O que ele não tem é a intensidade desse sentimento, regulada da forma que deveria ser regulado. Se o borderline fosse um carro e os nossos freios dos impulsos fossem os freios do carro, o borderline não teria um problema do freio, ele teria um motor muito potente, cujos esses freios, que são normais, não conseguiriam segurar a potência desse motor. Então, para você entender na prática o que é um hipocampo alterado, você está chegando na porta do trabalho do seu marido, amado, digníssimo, como todo anjo que apara as asas de manhã para conseguir passar pela porta, e aí vem uma colega dele e dá um beijinho no rosto dele. Aí vai, e tu vê que é uma mulher muito bonita. Você, como uma pessoa ponderada, que com certeza que tá ouvindo o podcast, vai chegar lá com o seu marido e vai falar assim, quem era fulano aí? No máximo vai dar uma brincada, não sei, esse beijinho aí. Ok. Agora imagina o teu sentimento, se quando tu tá saindo, tu não vê ela dando um beijinho, tu vê os dois se agarrando num amasso, encostado na árvore. Daquele que se passasse alguém ia gritar, vai pro motel. O tipo de reação fisiológica que tu teria seria quase que semelhante a um ataque de pânico. Teu estômago ia embrulhar, a perna ia adormecer, ou tu ia partir para agressão ou para depressão. Numa situação grave de conflito emocional, é isso. Então, o que é para o border isso? O border colocando bem, não tratado, não medicado, inconsequente, alheio ao que está acontecendo com ele. A sensação dele ao ver o beijinho no rosto é a tua sensação ao ver o amasso na árvore. Então, o sentimento é ciúme. Só que a proporção desse sentimento vai ser tão grande que vai ser difícil conter. Como você, talvez, numa situação de crise, imagina, não, Lorenzo, eu sou controlado. Mas se você vê alguém agredindo o idoso na rua, será que você continuaria controlado? Pois é, pro border, se ele vê alguém respondendo feio ao idoso, bom dia nada, tio. Ele é capaz de começar a gritar com o cara, porque para ele aquilo, o sentimento é o correto. Mas como o hipocampo detecta isso com maior intensidade, ele tem uma descarga hormonal biológica muito maior. Ele tem uma descarga de cortisol, que é o equivalente ao ser humano na natureza, quando ele chegasse um tigre. Filho, outro vai correr, outro vai lutar. É a mesma descarga que aconteceria no homem na natureza ao ver um tigre, é o que o border tem na sociedade, às vezes com uma coisa corriqueira. Essa reação fisiológica desproporcional acaba fazendo com que ele tome decisões que vão parecer narcisistas, vão parecer psicopatas, mas são decisões que foram tomadas no calor do momento, de forma passional, tanto que no direito isso pode servir como excludente de ilicitude, porque ele não está pensando da forma que ele deveria pensar, porque os sentimentos são maiores. Então você, se não pensasse, se você é um sentimento efusivo, você pensaria direito? Então, é a mesma coisa pensar no border tendo sentimento efusivo. Ele também não vai pensar em direito. Não por falta de caráter, dignidade, mas por descontrole, os freios pequenos perto de um motor emocional muito potente. Perfeito. Agora, só para complementar e para deixar isso bem marcado para as pessoas, né?
porque você falou das reações de quem é borderline, de fato, né? E eu, pelas observações da neurociência, falei sobre a interpretação do que se vê como ameaça. Então, é só para pontuar isso. Então, não só a reação é desproporcional, como o que ele acha das coisas também pode ser desproporcional, né? Então, me corrija se eu estiver errado. Lá no exemplo do beijinho do trabalho, de repente a pessoa viu o beijinho, mas o cérebro dela avaliou como um agarro, né? Então, assim, ela não quer dizer que somente a reação dela vai ser exagerada, mas a forma que ela avalia as coisas também pode ser exagerada. Correto ou errado? Sim, corretíssimo, inclusive com possibilidade de delírio. Ou seja, ela viu que não aconteceu de fato. Entendeu? Ocorreu um beijo no rosto, mas de alguma forma ela delirou que pode ter sido ali, mas dentro eles estavam se agarrando no banheiro. Certeza que lá dentro, ela vem de uma certeza, ela delira, ela pode ter um delírio, e aí você tem uma realidade que não é verdade, mas que é acreditada, ela acredita que aquilo aconteceu, e ela vai ter a reação ainda desproporcional àquilo. Então, o que ela vai ser vista? Como manipuladora, como ciumenta, passional. Gente, a border, pra quem quer ter um exemplo de border, que eu acho que todo mundo conhece, Mulheres Apaixonadas, Heloísa, borderline. Ela amava o cara, ninguém vê ela amava, só que com o amor dela em excesso, ela é prejudicada, tanto que tem Mada, mulheres que amam demais. Quem fala que border é psicopata, tá falando que todo mundo que tá no Mada, preocupado com o sentimento que causa nos outros, sabe? Então, assim, tem como pensar, tem como ponderar. Borderline tem excesso de sentimentos, não falta de freio, o que ele precisa aprender a regular isso. Mas o delírio, justamente pelas áreas do cérebro que envolve, pode ser muito bem ativado. E aí a interpretação de um delírio já vai ser potencializada, ou seja, o delírio já é ruim. A interpretação do delírio vai ser potencializada. Aí acontece o que acontece com um border que não está se cuidando, não está sendo medicado, não está fazendo uma terapia bacana. Tá, e para as pessoas e até para que eu possa entender também, né? Necessariamente você tem as duas coisas juntas, o erro na avaliação e a reação exagerada, ou não? Você pode ter um dos dois e não ter o outro. Por exemplo, eu posso avaliar tudo de forma exagerada, vi uma coisa, mas já imagino outra, mas não ter uma reação, ficar chateado, mudar meu humor, mas não explodir com a pessoa, não tentar nada. Isso pode acontecer no border ou não? Ele sempre vai ter essa reação explosiva. E outra, ele vai ter essa reação explosiva, mas pode ter uma avaliação perfeita das coisas? Vamos lá. A tua pergunta foi brilhante porque as coisas são interdependentes em maior ou menor escala. Seja 99% uma, 1% a outra. Mas uma sem a outra não consegue. Porque eu dependo de uma interpretação para poder ter a reação. E vice-versa. Então, elas são codependentes mesmo que mude a interpretação, porque aí também vai dar vivência pessoal de cada um. A tua pergunta é brilhante por conta disso. Existe uma interdependência indissociável, essa relação. Tá bom? Agora, ele pode interpretar uma coisa direito? Pode, mas normalmente ele faz isso depois. Por quê? Qual é o temor mais destacado no border? Ficar sozinho. Por quê? Durante a vida dele, ele teve rompantes e pessoas se afastaram. Então, de todos os traumas frequentes na vida de alguém, o border teve muitos abandonos pelo jeito dele. Pelo jeito dele. As pessoas se afastam por quê? Algumas não vão ter paciência e, de fato, o que eu costumo dizer é, cara, compreendam o border. Mas é o seguinte, onde é que está o limite? Quando você vê que a pessoa também está se esforçando, porque eu não acho correto ninguém, eu não estou falando de border, eu não acho correto ninguém se esforçar para o bem de uma relação mais do que a própria pessoa que está cometida de alguma coisa. Então, assim, é esforço mútuo. Eu tolero, eu sei que vai ter um escorregão, mas eu quero ver que tu está evoluindo. Porque se tu não quiser nada fora do Brasil, porque você também, como tem pessoas com caráter e sem caráter na sociedade, tu tem gente que pode usar a condição borderline existente para justificar rompantes que ela não faz questão de segurar. Porque ela fala assim, tu tem que me entender, eu sou borderline, cara. Tu tem que me entender, porque senão tu é má. Porque é uma condição que eu não tenho escolha. Não, peraí, tu tem escolha de procurar tratamento. Por que que eu tenho que procurar tratamento para te aguentar, mas tu não tem para melhorar, pra gente conviver melhor? Entendeu? Isso tem que ser colocado bem em frente.
seja em forma de colocar para o filho que está ainda na casa, para o cônjuge, para a esposa, tem que ser feito alguma coisa em relação a isso. Não é permanecer passivo, mas é não permanecer omisso, porque também você é responsável pelo que fazem com você muitas vezes. Se você permitir, ele vai acabar fazendo, porque ele já não tem muito controle. Se você colocar ele numa zona de conforto que ele não precisa exercitar, a tendência é a piora, não é melhor. Então é importante tanto o border e muitas vezes a família. Também faz terapia individual e outros psicólogos para que consiga processar os próprios sentimentos, porque nem sempre é fácil, principalmente no início de adaptação da medicação. Então a gente pode ter isso até como um referencial para as pessoas, porque assim, não é raro você ter pessoas que deduzem além dos fatos. Na verdade, a gente consegue dizer isso, do ponto de vista das neurociências, que é uma característica humana, né? Basicamente, o humano busca a todo instante dar sentido às coisas, busca algo que justifique o que ele está vendo, busque justificar alguns fatos. Então, alguns com maior intensidade, outros com menos, mas não deixa de ser uma característica humana você ver uma situação e já tentar deduzir o que gerou aquela situação ou o que desembocou naquilo, né? Então, isso é comum e muitas vezes a gente erra nas avaliações, né? A gente olha uma coisa e acha, não, isso daí foi porque ele fez isso, fez aquilo. Só que às vezes ele não fez, a gente está lá convicto de que fez para chegar ali. Mas só ter essa convicção e essa avaliação toda, sem uma reação mais explosiva e mais incisiva, aí a gente já pode descartar, então, ser um borderline, certo? Sim, porque vou colocar uma hipótese, que eu tenho certeza que existe em algum lugar do mundo, eu não sei o número, mas nós ainda temos no mundo, aí vem até, talvez já esteja até me adiantando para erro diagnóstico, porque narcisismo, tá? Ou seja, o cara que é narcisista e o psicopata. Se eu disser que o border sem caráter é border, eu não sei o que dizer mais do narcisista. Eu não tenho mais adjetivo para o psicopata. Ah, mas é que estão no mesmo grupo. Pô, mas são nomes diferentes porque tem grupos de condições diferentes. Se você coloca uma total apatia ao sentimento do outro, você pode ter o egocentrismo do narcisista. Ou seja, você tratou o outro mal, você exigiu do outro porque você é egoísta. Então você é narcisista. O psicopata, você tratou o outro mal, você humilhou o outro, você brigou com o outro, porque você não se importa com o outro, você está cagando pro outro. Agora o border, você tratou o outro mal, você humilhou o outro por descontrole emocional. As ações são parecidas, por isso eles estão no mesmo grupo. Mas a dinâmica interna de cada um é muito diferente. E na detecção que a dinâmica interna não inclui a empatia pelo outro, ele vai estar encaixado ou no narcisismo por conta do egoísmo, porque ele sabe que ele faz mal, mas o prazer dele é maior do que a dor que ele provoca. O psicopata faz porque ele não tem remorso. O border chega a suicidar de arrependimento quando ele vê que ele fez alguma coisa grave. Como que eu vou colocar no mesmo balaio um cara que tá rindo, tomando caldo de cana, numa rede de frente para o mar, depois de ter dado um golpe, ou brigado com alguém, enquanto o outro que depois de ter brigado percebeu e tirou a própria vida? Como que eu vou dizer que esses caras estão... Sabe, mas eles são do mesmo grupo, olha o tamanho dessa ignorância. Eles estão no mesmo grupo pela tipicidade dos sintomas. Quem olha, ou seja, o comportamento, percebe semelhanças. Mas os movimentos internos que os levam a esse comportamento são totalmente distintos. Inclusive, aí eu vou dar meu pitaco. Aí eu vou corroborar o que você está dizendo do ponto de vista neurofisiológico, né? Dentre esses achados aí que eu falei do hipocampo, né, que se acha nos pacientes borderline e que também se acha em pacientes psicopatas, mas os psicopatas têm um a mais, né? Que aí você consegue detectar em laboratório, né? Laboratório que eu digo é com exames de imagem. Existe uma área do cérebro, existem grupos de células nervosas chamadas de neurônios espelho, que são neurônios que têm esse nome, neurônios espelho, justamente porque eles refletem os outros dentro da gente para que a gente possa avaliar, né? Fisiológica, a estrutura do nosso cérebro não permite que ele avalie coisas sem que esteja dentro da estrutura dele,
do cérebro. O cérebro não consegue avaliar coisas externas. Ele precisa trazer o externo para dentro dele para poder conseguir essas estruturas que trazem para dentro conseguirem avaliar isso. E é justamente a função do neurônio espelho. É pegar o que ele está vendo, os fatos, as pessoas, as características, trazer, espelhar isso dentro do cérebro, ou seja, criar ali uma memória, não vou dizer nem memória recente, uma memória atual do que está se passando, fazer um espelhamento mesmo. E aí, quando ele avalia outra pessoa, ele não está avaliando externamente, ele está avaliando essa cópia que foi feita dentro do cérebro. Né? Por isso, neurônios espelho. Ele espelha o que está fora e avalia o que ele espelhou. A gente nunca avalia direto o que está externo. E aí é que vem a sacada do negócio. Os psicopatas, eles têm problemas com esse neurônio espelho, com essas estruturas. Porque elas, além de espelharem, até, não vou dizer nem além, justamente por terem a função de espelhar, elas também são responsáveis pela empatia. Então essa questão, você se colocar na posição do outro para conseguir avaliar se o outro está sofrendo, se não está, se a tua reação causou dor a ele, se não causou, isso é um trabalho intenso dos neurônios espelho, porque ele precisa espelhar a reação do outro para dentro de você avaliar se essa reação é de dor, se não é, e daí gerar a empatia. Então, os neurônios espelhos são fundamentais para a obtenção da empatia, falando de estrutura física. E nos psicopatas a gente não tem esse espelhamento adequado. Então, se você pegar uma ressonância funcional e colocar um psicopata depois de cometer alguma coisa, você vê que o espelhamento das reações das outras pessoas nele é falho. Ele não consegue ter a percepção do que o outro tá sentindo dor. Isso para ele é o mesmo que se a pessoa estivesse sorrindo. Ele não consegue... No que os neurônios espelham a reação do outro, espelha com defeito. Então ele avalia uma cópia defeituosa. Ele não tem a empatia. Aí vem a falta de empatia dele. Né? Então, fisiologicamente, o que a gente pode dizer do border e do psicopata é justamente isso. Se você colocar os dois numa ressonância, um vai ter o neurônio espelho perfeito e o outro não. Ou seja, fisiologicamente são diferentes. Então, como que você vai dizer, afirmar que são a mesma coisa, se numa ressonância funcional você vê com seus olhos que são diferentes? Né? Um tem a empatia, o outro não tem. Um tem os neurônios espelhos 100% funcionais, o outro não tem. Então, você não pode dizer que é uma questão comum aos dois. Né? Você não pode dizer que um borderline é mau caráter. Até porque, como você bem falou, ele é capaz de sentir empatia e os neurônios espelho funcionam. Então ele faz num punch, ele dá um murro em alguém, mas logo depois vem o remorso daquilo que ele fez, porque ele sabe a consequência, sabe que o outro sentiu dor, sabe que ele causou sofrimento. E esse saber do sofrimento, saber da dor, o psicopata não sabe. Para ele é como se não tivesse, é como se não fosse nada, ele não se coloca na posição do outro para saber isso. Né? A gente fala se colocar na posição do outro, mas é o contrário. Ele não traz o outro para dentro dele para fazer essa avaliação. Então, só para fazer esse parênteses aí que acabei me alongando, mas eu acho que corrobora o que o Lorenzo acabou de falar. É impossível você afirmar que um psicopata é borderline, são a mesma coisa, ou que um é o outro, não tem como, porque neurofisiologicamente eles são diferentes. Perfeito. Eu concordo plenamente. É empatia, cara. Empatia, neurônio espelho, é empatia. Acabou. Se eu não tenho empatia, não tenho mais uma questão borderline, eu tenho outra coisa. Bom. Mas, inclusive, o Lourenço, uma coisa até curiosa que aconteceu comigo, né, é porque, assim, as pessoas, às vezes, elas não fazem a diferenciação. Aquilo que eu falei, a neurociência e a psicologia, ou a psiquiatria, ou a neurologia, elas andam juntas, né? São áreas que em dado momento elas interagem uma com a outra, uma belisca a área do outro e assim por diante. Porém, isso não faz com que os mesmos termos, as mesmas terminologias, as mesmas definições sejam aplicadas a todas as áreas. Então você pode ter a definição de algo na psicologia que
sobre a ótica da neurociência, é um pouco diferente, justamente porque a visão da neurociência é outra, não é tão comportamental, é mais estrutural e assim por diante. Então você pode ter diferenças de termos usados, diferença de definições, o que não invalida nenhuma nem outra, né? O que a gente tem que entender é que um psicólogo falando um certo termo, ele vai estar se referindo ao que a psicologia lida com aquilo, né? Como a psicologia lida com aquilo. E um neurocientista falando de outro termo vai se referir a como a neurociência lida com aquilo, mas que são, muitas vezes, visões distintas dos mesmos problemas, né? E o que aconteceu comigo aqui até para ilustrar, foi que um dos vídeos de rede social que a gente faz, na verdade, as redes sociais de neurociência referentes a esse podcast começaram a ter pouco tempo, né? O podcast tem 200 episódios, 5 anos, está no 5º ano, e as redes sociais não tem nenhum ano ainda, tem pouco tempo. E aí a gente, até para divulgação, eu comecei a fazer vídeos curtos, que são realmente curtos. São vídeos de 1 minuto, 1 minuto e 10, 40 segundos, não muito longe disso. E você há de convir que em 1 minuto e 10, você ainda tendo que divulgar o podcast, você só da divulgação do podcast vai 10 segundos ou 15, você não tem nem 1 minuto ali para falar. E você não tem como pegar um assunto e destrinchar ele com requintes de detalhes, né? E aí teve um episódio que eu falei assim, psicopatas e sociopatas, tá? Que para as neurociências, eu entendo que em algumas linhas da psicologia já não se adotam esses termos, essa diferenciação, não sei se eu estou correto ou não, mas alguns termos caem em desuso, outro não sei como está isso dentro da psicologia. Mas na neurociência a gente não adota, porque a gente enxerga uma diferença entre dois comportamentos, que é o psicopata que tem esse problema neuroquímico, que é o que eu acabei de explicar dos neurônios espelho. Tem episódio aí do podcast falando sobre isso, quem quiser se reporta lá. E que é uma questão que você vê na ressonância funcional. Ok. E você tem pessoas com o mesmo comportamento, mas que não tem essa disfunção neurofisiológica. Se você colocar ela na ressonância, ela tem o mecanismo de empatia funcional. Só que ela, por vivências dela e por criação, desenvolvimento, pela forma como ela se formou e evoluiu até a fase adulta, ela acaba adquirindo comportamentos similares aos de um psicopata. Só que, neurobiologicamente, se você colocar os dois na máquina, também tem uma diferença. Então, a gente diferencia dessa forma, que um sociopata, que a gente continua chamando, é aquele que, por causa do meio social onde ele vive, ele acabou se tornando um psicopata, vamos dizer assim, mas por formação. E um psicopata raiz, né, um psicopata de verdade, é aquele que já vem com esses mecanismos com defeitos, e por mais que ele perceba que tem algo errado com ele, ele não consegue mudar. Faz parte dele, ele é assim, né? E então a gente faz essa diferenciação. Nossa, eu fiz um vídeo sobre isso, em 1 minuto você não tem como explicar muito bem, né? Caraca, o que veio de pessoa falando, não, porque a gente já não fala mais sociopata, isso não existe na psicologia, porque psicopata e sociopata é a mesma coisa, você tem, os dois são iguais, isso, aquilo. Eu falei, olha só, este é um vídeo em um canal de neurociência, eu não estou discutindo psicologia. Então eu estou pontuando isso daqui, porque assim, é muito comum nas redes sociais você ter pessoas que assumem uma bandeira e tocam ela a ferro e fogo, quando, na verdade, se ela procurar uma pesquisa mais aprofundada da área em que ela está relacionada, muitas vezes ela vai ver que aquilo não procede, né? Então ela às vezes se detém em um estudo, que às vezes não é a maioria dos estudos, pega um estudo pontual e baseia nele todo o seu conhecimento e afirmações com base num estudo que às vezes nem é tão consistente assim. E quando, na verdade, você pode ter pessoas com muito maior embasamento teórico e que são tidas como vilãs justamente
pelo uso de um termo que caiu em desuso, isso, aquilo. Então, estou exemplificando isso porque eu falei dessa questão, né, da diferença do borderline e do psicopata, e isso certamente vai acontecer, né? Eu já estou até prevendo essa situação, que vai ter gente que vai querer dar o pitaco aí e falar que um psicopata, na verdade, é um borderline, só que não, né? Cientificamente falando, não é bem assim. Então, isso é muito comum acontecer, inclusive com profissionais desatualizados ou que são enviesados nos seus estudos. Porque ele viu o estudo dele. Agora, um detalhe, uma constante nesses profissionais. Tu pergunta a metodologia da pesquisa, ele não sabe. Ele sabe o resultado, mas ele não sabe a metodologia aplicada para chegar no resultado. Eu falo, querido, é um resultado vazio. Se tu não sabe defender de onde surgiu o grupo de amostra, tu não sabe, tu pode ter um resultado com mais fúria com que isso aí, cara. Mas aí os profissionais colocam o que eles aprenderam, com a terminologia que eles aprenderam muitas vezes, não atualizando e de forma grosseira o anacronismo, entendeu? Às vezes de forma proposital, porque era um termo que chamava isso. Aí tem uma grande referência. Pô, se tu for pegar um psiquiatra do tempo da Anísio da Silveira, leia qualquer livro, ele falava do caráter dos pacientes. Porque era uma característica dos psiquiatras de antigamente julgar o caráter, não a condição. Aí alguém que veio e fala, é uma tradição. Pô, tem a tradição de dar eletrochoque na cabeça do preso também. Do internado, vão passar a fazer isso também, em nome da tradição. Sabe? Aí é aquela tradição vazia, que não sabe qual foi a pesquisa que foi conduzida, mas repete o resultado como um resultado de grife. Veio de fulano de tal, como se não fosse ser anacrônico um dia e uma forçação de barra até atualmente. É complicado quando isso acontece no meio acadêmico, principalmente pessoal de pedigree acadêmico, que acaba virando podregree acadêmico. Fica repetindo um monte de coisa de uma metodologia que ele não sabe onde foi aplicada, num anacronismo brutal, onde, poxa, a gente tinha manicômios que faziam absurdos com os presos e tinham livros sobre isso. Aí quer dizer, eu levanto uma bandeira porque o meu professor aprendeu com esse cara e eu venho de um pedigree, o podregree acadêmico, aí vem a neurociência, contradiz mostrando, olha, a diferença não é uma questão de caráter, é uma questão de condição. Porque os médicos julgavam caráter, julgavam parte social. Até a parte do sociólogo era invadida. Mas não. Hoje a medicina ela já sabe usar a neurociência a seu favor, a psicologia a seu favor, mas nós temos os puristas. Algum movimento que quer manter tudo como era em nome de uma marca. Eu estudei com fulano. Mas espera aí, o fulano estava certo no tempo dele. As coisas modernizam, tanto em termos de pesquisa. E quando você tem pesquisas novas e ainda assim se empreende antigas em nome da marca, do branding, que é fazer um curso, uma pós com fulano de tal, e continua a reforçar uma coisa que já comprovadamente, por N pares e vários neurocientistas, psicólogos e psiquiatras pelo mundo, e ainda assim eu insisto no nome de alguém que até já morreu há décadas, só por causa da sombra do que ele foi, para ver se engrandece a minha base, que não tem mais base porque é anacrônica, isso pode ser até um pouco de desonestidade, um brio, um ego, que é meio falho, e aí fica levantando na tentativa de ganhar no grito e tentar vencer o que a ciência está dizendo. Isso é o mais triste às vezes no meio acadêmico. Sim, isso sem contar o discurso enviesado, né? O discurso que tenta distorcer as informações para que tudo se molde ao que a pessoa está falando e não o contrário, né? Eu dou um exemplo aqui que foge a isso que a gente está falando, mas é justamente para as pessoas que estão ouvindo, para isso ficar bem marcado, bem ilustrado. A gente passou por um período de pandemia, onde a gente viu aquela eterna briga entre os anti-vacina e os pró-vacina. Eu não vou entrar nesse mérito, não vou entrar nessa discussão, mas só para exemplificar um dos argumentos, tá? Que eu ouvi e que demonstra esse enviesamento e essa falta de atualização que você acabou de dizer. Eu ouvi, dentre os argumentos, o seguinte: bom, quando fizeram a vacina, sei lá, da poliomielite, demoraram não sei quantos anos de desenvolvimento para poder chegar na vacina. Aí agora o pessoal faz uma vacina em 6 meses, como é que isso vai funcionar? Essa vacina está toda errada, está cheia de falha. Não tem como dizer que a vacina é boa, porque ela foi feita em 6 meses, enquanto a da poliomielite foi feita em 10 anos, sei lá, em quantos anos. Gente, olha só, é o tipo da informação enviesada e de quem não se atualiza. Por quê? A gente tem que
imaginar o seguinte: hoje nós temos supercomputadores, você entra num laboratório de uma farmacêutica dessa, que faz pesquisa, né, biomédica, de microbiologia, cara, uma tecnologia absurda. Você tem robôs, você tem salas altamente propícias para aquela pesquisa, ou você tem uma bagagem de banco de dados enorme, já de retaguarda, para você partir daquela informação, coisa que lá atrás não tinha nada pronto, né? Então, enquanto lá atrás você tinha que partir do zero, e você tinha que fazer as coisas quase que com colher, faca, garfo e com o que se tinha na mão, hoje você tem alta tecnologia, supercomputadores e um banco de dados absurdo científico de evolução. Então, como que você quer que com essa diferença de infraestrutura você tenha a mesma performance, né? Como que você quer que eu demore 10 anos para produzir uma vacina com toda essa tecnologia que nós temos hoje? Lógico que isso não aconteceria mais, né? E aí isso serve, eu estou citando isso aqui que foge ao assunto, para ilustrar justamente isso que você falou. O profissional às vezes fica lá na década de não sei quando e não enxerga que dali para frente tem uma tecnologia a mais, tem pesquisas a mais, tem possibilidade de laboratórios diferenciados que não tinham na época, tem áreas, né, a própria neurociência que está aí atuando em cima disso. Então, você ignorar esse progresso, ignorar essa ciência, ignorar essa tecnologia, é você justamente ficar restrito a um conhecimento da Idade da Pedra e que naquela época era o melhor que se tinha, era o que dava para fazer com o que se tinha. Só que hoje não é o melhor. Então significa que ele pode estar completamente errado? Talvez não, dependendo do caso. Só que você vai ter uma performance de, sei lá, 2%, podendo ter uma de 80%. Você vai abandonar de 80% em virtude de algo de 2%, porque você quis ficar preso a ideias do passado, a formas de trabalho do passado. Eu acho que é isso que eu queria ilustrar aí, não sei se fui claro. Não acho que está enganado, até porque sempre tem os puristas aí, academicistas, né, que não, eu tenho um pedigree acadêmico, eu fui aluno de fulano do digital, que foi aluno, é a realeza acadêmica, sabe, que coloca a autoridade dos que precederam, e aí eles não percebem que vivem a própria sombra de alguma coisa, mas isso, na verdade, é também um trecho de inabilidade social. Já que eu não sou legal o suficiente para alguém gostar de mim, deixa eu falar meus títulos para ver se alguém gosta. É mais ou menos isso que acontece de vez em quando também, sabe? Bem, o papo, como sempre, está muito bom. A gente saiu de borderline, falou de conhecimento, de pesquisa, mas eu acho que todo conhecimento aí só agrega. Eu acho que foi um bate-papo bastante bacana. Eu só lamento de estar encerrando essa série de 4 episódios, porque a gente, por mim, conversaria aí muito mais, porque eu acho que assim, é o tipo da divulgação de informação saudável que se não agregar mal não vai fazer para ninguém, né? Mas assim, a tendência é agregar muita informação aos ouvintes, justamente por isso, né? Um bate-papo sobre o conhecimento e sobre o que se sabe, né, dos problemas ou das soluções. Então eu só tenho a te agradecer pela pronta disponibilidade, pela gentileza. Vou te pedir para deixar seus contatos para aqueles que quiserem até ter um bom psicólogo atendendo. Ele faz atendimento remoto, já falei isso nos outros episódios. Não fique com essa ideia de que procurar psicólogo, eu não sou maluco. Não fica com essa ideia não, porque não é por aí. Isso aí já é uma coisa também lá daquele conhecimento passado e que não se replica hoje. Então, quem não deixem de procurar ele, com certeza vão ter um belo atendimento aí. Então, vou pedir para ele deixar as redes sociais dele, deixar os contatos que ele quiser deixar. Eu agradeço muito a participação, a disponibilidade, como eu falei, a gentileza, e eu espero daqui a um tempo poder contar novamente com outros bate-papos como esse. Meu querido, foi um grande prazer, todos já está pré-aceito sempre, muito gostoso, muito bom conversar contigo, a conversa sempre flui, aprendo durante, então abrilhanta ainda mais, é muito bacana fazer parte desse projeto, ainda mais, poxa, o número 200, uma série,
Fico muito feliz, espero que tenha sido realmente de valia para algumas pessoas levantarem a bola, talvez compreender melhor alguém que está convivendo, compreender um pouco melhor a si, mas principalmente identificar quando que precisa buscar ajuda e para poder melhorar a qualidade de vida, não só assim, né? Que quando a gente cuida da gente, a gente cuida de todo mundo ao redor. Para quem quiser ver mais conteúdo, ver mais vídeos, também falar comigo se quiser, Petilo, né, com P de pato, Petilo com 2 L's, @ Petilo Psi. Petilo Psi, Petilo PSI, tanto no Instagram quanto no TikTok, @Petilo Psi, vários conteúdos, quem quiser conversar lá também pode ir. E novamente, Adriano, parabéns por esse número aí maravilhoso, esse marco, e que sejam muitos outros, e como sempre, cara, no que precisar sempre vai ser um grande prazer, porque de fato é mesmo, tá bom? Obrigado mesmo. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Quer participar com a sua crítica, dúvida, elogio, sugestão? Isso pode ser feito através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou por mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. Meu nome é Adriano Freitas, sou especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica, pós-graduado em neuroaprendizagem. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Te aguardo.